Você sabia que o Flamengo nasceu fora do futebol e só depois se transformou no maior clube do Brasil? Da rivalidade criada por uma verdadeira traição até títulos que mudaram a história do esporte, a trajetória rubro-negra é cheia de surpresas. Hoje, você vai conhecer 10 curiosidades que até muitos flamenguistas nunca imaginaram. O Flamengo nasceu do Remo. Você sabia que o Flamengo não nasceu no futebol? Na verdade, a história do clube começa bem antes, dentro das águas da Baía de Guanabara. Fundado em 1895 como um time de remo, o rubro-negro carregava as cores vermelha e preta nos barcos antes mesmo de pensar em chutar uma bola. Essa origem inesperada explica até hoje o nome oficial do clube, Clube de Regatas do Flamengo. O futebol só entraria em cena anos depois, em 1911, quando um grupo de jogadores do Fluminense decidiu trocar de casa. Insatisfeitos com divergências internas, eles levaram suas chuteiras para o Flamengo, que até então era só do Remo. Esse movimento mudou para sempre a história do clube e do esporte carioca, dando início a uma paixão que se transformaria em fenômeno nacional. E foi justamente essa troca que acendeu a primeira grande faísca do futebol carioca. A partir dali, nascia a rivalidade mais emblemática do Rio de Janeiro, marcada por clássicos históricos e histórias de bastidores ainda mais intensas. Mas como exatamente essa traição transformou-se no lendário Fla-Flu? É o que vamos descobrir agora. 2. O Fla-Flu surgiu de uma traição. Você sabia que o clássico Fla-Flu nasceu de uma verdadeira fuga em massa? Em 1912, 9 jogadores do Fluminense se revoltaram com a diretoria e decidiram abandonar o clube. O destino deles? O Flamengo, que ainda engatinhava no futebol. Essa migração repentina não só fortaleceu o rubro-negro, como deu origem a uma das rivalidades mais famosas do planeta. O primeiro confronto entre Flamengo e Fluminense aconteceu no mesmo ano e já começou pegando fogo. As arquibancadas lotaram e o clima de revanche tomou conta do campo. O jornalista Mário Filho, anos mais tarde, ajudou a eternizar esse duelo ao batizar o clássico de Fla-Flu, um nome simples, mas carregado de emoção e identidade. Desde então, cada partida passou a ser muito mais que futebol. Virou espetáculo, com drama, festa e paixão. E essa rivalidade não parou de crescer. Décadas depois, os Fla-Flus se transformaram em palco de finais históricas, viradas épicas e até brigas que saíram das 4 linhas. 3. As camisas do Flamengo. No início do futebol, o uniforme rubro-negro não era como conhecemos hoje. Em 1895, a camisa era azul e dourada, mas as cores desbotavam facilmente com o sol e a água salgada do Remo. Resultado, o clube precisou mudar completamente seu visual. Pouco tempo depois, surgiu o famoso uniforme com quadrados vermelhos e pretos, apelidado de Papagaio de Vintém. Mas a peça também não durou muito. Só em 1914 é que nasceu um manto com listras horizontais vermelhas e pretas, que virou símbolo eterno do clube. E é curioso pensar que até as cores e formas da camisa ajudaram a construir a identidade rubro-negra. Hoje, o manto sagrado é um dos mais vendidos do mundo, carregando toda essa tradição. Mas se a camisa virou ícone global, o que realmente consagrou o Flamengo foi a força da sua torcida, que até hoje é considerada a maior do planeta. 4. A maior torcida do planeta. Você sabia que o Flamengo é considerado o time com a maior torcida do mundo? São mais de 40 milhões de apaixonados espalhados pelo Brasil e pelo planeta, formando uma verdadeira nação rubro-negra. Em qualquer estádio, em qualquer cidade, sempre há camisas vermelhas e pretas se destacando na multidão. É como se o Flamengo fosse muito mais do que um clube. Ele virou um movimento popular. Pesquisas como as do Datafolha e Ibope confirmam a supremacia flamenguista, colocando o Mengão disparado na frente de qualquer outro time brasileiro em número de torcedores. Essa força é tão grande que já influenciou transmissões de TV, contratos milionários e até decisões políticas dentro do esporte.
Não é exagero dizer que a torcida é o maior patrimônio do clube, capaz de transformar jogos comuns em verdadeiros espetáculos. E foi essa multidão que ajudou a consagrar um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Um jogador que virou sinônimo de Flamengo e cujo nome ecoa até hoje nos gritos das arquibancadas. Estamos falando do eterno galinho de Quintino, Zico. 5. Zico, o eterno galinho de Quintino. Você sabia que o maior ídolo da história do Flamengo marcou incríveis 508 gols com a camisa rubro-negra? Esse número impressionante pertence a Zico, o eterno galinho de Quintino, que não apenas fez história no clube, mas também se transformou em uma lenda mundial do futebol. Para muitos torcedores, falar de Flamengo é automaticamente lembrar de Zico, tamanha a sua importância na construção da identidade do time. Criado em Quintino, bairro do Rio de Janeiro, Zico começou como um garoto franzino que ninguém imaginava que se tornaria gigante. Com talento único, visão de jogo e uma precisão incrível nas cobranças de falta, ele conquistou títulos, colecionou recordes e ganhou o coração da nação. Mais do que um craque, Zico virou sinônimo de dedicação e amor à camisa, deixando um legado que nenhuma outra estrela conseguiu superar. Mas o auge da carreira de Zico no Flamengo viria em um ano especial, quando o clube alcançou a glória máxima dentro e fora do Brasil. Um período que até hoje é lembrado como o maior da história rubro-negra. Afinal, em 1981, o Flamengo não só dominou a América, como também calou a Europa em uma final inesquecível. 6. 1981. Libertadores e Mundial. Você sabia que em 1981 o Flamengo conquistou 2 dos títulos mais importantes da sua história no mesmo ano? Primeiro veio a tão sonhada Libertadores e logo depois o Mundial Interclubes, contra ninguém menos que o poderoso Liverpool. Para muitos, essa temporada não foi apenas um marco esportivo, mas a consagração definitiva do clube no cenário internacional. A final no Japão entrou para a história como uma das maiores atuações já vistas de um time brasileiro. O Flamengo dominou o Liverpool do início ao fim e venceu por 3-0, com gols de Nunes e uma atuação de gala de Zico. Foi a vitória que transformou o Mengão de um gigante nacional em um gigante mundial, colocando seu nome entre os maiores clubes do planeta. E se 1981 foi o ano da glória internacional, o palco que imortalizou tantos momentos marcantes também merece destaque. Afinal, o Flamengo não teria se tornado tão grande sem a força de sua casa, o lendário Maracanã. E é exatamente sobre essa relação especial que vamos falar agora. 7. O Maracanã é a casa do Flamengo. Você sabia que o Flamengo é o time que mais vezes lotou o Maracanã na história? O estádio mais famoso do mundo sempre teve uma relação especial com o rubro-negro, sendo palco de jogos históricos e recordes impressionantes. Não é exagero dizer que o Maraca se tornou a verdadeira segunda casa da nação, onde milhões de torcedores já vibraram juntos. Ao longo das décadas, o Flamengo protagonizou alguns dos maiores públicos já registrados no estádio. Só em 2019, mais de 1 milhão de torcedores passaram pelos portões do Maracanã para apoiar o time, consolidando a força da massa rubro-negra. E não foram apenas vitórias. Derrotas dolorosas também ficaram marcadas nesse gramado, reforçando a ligação emocional entre clube, torcida e estádio. Mas entre tantas histórias vividas no Maracanã, uma temporada em especial fez o estádio explodir de emoção como poucas vezes antes. Estamos falando de 2019, um ano mágico em que o Flamengo voltou a conquistar a América e o Brasil, com atuações memoráveis. E é exatamente essa jornada recente e inesquecível que vamos relembrar agora. 8. A temporada mágica de 2019. Você se lembra do dia 23 de novembro de 2019? Essa data entrou para a história, quando o Flamengo venceu a Libertadores em uma final épica contra o River Plate. Com 2 gols de Gabigol nos minutos finais, o impossível aconteceu diante de milhões de torcedores que não acreditavam no que viam. Foi uma das maiores viradas já registradas em uma decisão continental. E o incrível é que essa conquista não veio sozinha. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo também atropelou no Brasileirão,
garantindo o título com rodadas de antecedência. O estilo de jogo agressivo e envolvente fez o time ser comparado a grandes esquadrões europeus. Aquela temporada mudou a forma como o Flamengo passou a ser visto dentro e fora do Brasil. Mas nem sempre a história do Mengão foi de vitórias e títulos. Antes de chegar a esse auge recente, o clube enfrentou um período sombrio fora de campo. Dívidas gigantescas ameaçaram a sua sobrevivência e colocaram em risco a sua grandeza. E é justamente essa reviravolta impressionante que vamos conhecer agora. 9. A maior dívida do futebol brasileiro. O Flamengo já foi considerado o clube mais endividado do Brasil. Para muitos especialistas, o destino do Mengão era a falência. Mas o que parecia o fim se transformou em uma das maiores reviravoltas administrativas do futebol. Com uma gestão rígida, cortes estratégicos e aumento de receitas, o Flamengo conseguiu equilibrar as contas e mudar completamente sua realidade. Em poucos anos, passou de clube quebrado à potência financeira da América do Sul. Hoje, a força econômica rubro-negra é um dos pilares de seus sucessos dentro de campo. E foi justamente esse poder que ajudou o Flamengo a expandir suas fronteiras além do Brasil. O que antes parecia um sonho distante se tornou realidade. A nação rubro-negra passou a se espalhar pelos 4 cantos do mundo. E é sobre esse fenômeno global que vamos falar no próximo ponto. 10. O Flamengo além das fronteiras. Você sabia que o Flamengo tem torcedores organizados até no Japão e nos Estados Unidos? O clube é tão popular que seus jogos são transmitidos para mais de 100 países. É o time brasileiro mais reconhecido fora do país, carregando sua identidade rubro-negra para os 4 cantos do planeta. A paixão é tanta que existem consulados e embaixadas da nação rubro-negra espalhados pelo exterior. Seja em Portugal, na Europa ou em comunidades brasileiras no Oriente, sempre há alguém vestido de vermelho e preto. Essa internacionalização reforça o Flamengo não apenas como um clube, mas como uma marca global. Isso que explica por que o Flamengo não é apenas um time de futebol. Ele se transformou em um símbolo cultural que atravessa gerações e fronteiras. Uma história tão rica e cheia de momentos marcantes merece ser contada e recontada. E se você chegou até aqui, já faz parte dessa nação de apaixonados que não abandona um time nunca. Então, aproveita e deixa o seu like, porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo para mais torcedores.